Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, começou a preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense e a imprensa esportiva trouxe análises referente a essa partida. Tem também uma informação importante sobre o Super Mundial. O Flamengo projeta investir 150 milhões em contratações no meio do ano, para poder reforçar o Flamengo para o Super Mundial de Clubes. Vamos juntos analisar todas as informações do Mengão. Faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, se inscreva, ative o sino das notificações aqui. Somos o canal secundário do canal Meu Mengão React, então fica ligado aqui sempre no nosso canal. Coloca nos comentários aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos e também o seu palpite para a primeira partida da final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do All Sports, ESPN, link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo. Flamengo e Fluminense vão se enfrentar em 2 jogos no Maracanã e a notícia é ruim para o Flamengo, porque Bruno Henrique teve sua lesão confirmada, um problema muscular na coxa. Com isso, está fora do primeiro jogo desta quarta-feira e possivelmente até da segunda partida, porque os jogos são muito próximos um do outro, já na quarta-feira e no fim de semana o jogo da volta, que na verdade não tem volta nem ida, porque são 2 jogos no mesmo estádio, no mesmo local. E sem vantagem para lado nenhum. Exatamente, sem vantagem para ninguém. É uma contusão bastante sentida, não porque o Flamengo não tenha substitutos, mas pelo fato, principalmente, Mansur e Grafite, do Bruno Henrique ser um jogador extremamente decisivo e que gosta de um clássico, Costuma crescer em clássicos, ele já marcou muitos gols em jogos com esse caráter e desfalcar o Flamengo num jogo como esse, acho que é bem possível que o Flamengo sinta a falta dele, Mas eu acho que passa sim pela questão da dificuldade de encontrar substituto. Uhum. A gente tem comentado aqui como esse Flamengo tem poucas opções de jogadores que se adaptam com conforto ao centro do ataque. O Juninho, que foi um jogador que em tese trazido para isso, especialmente nesse período de ausência do Pedro, acabou tendo uma lesão, teve pouquíssimo tempo de jogo até agora no Flamengo e dos momentos que entrou ainda não conseguiu, até porque provavelmente teve pouco tempo para se adaptar também, não conseguiu mostrar. Tem uma característica nesse elenco do Flamengo, quando você fala do Flamengo, olha para o desempenho do time, olha para o que se projeta para a temporada, é tudo bastante animador, tem muita coisa que funciona bem no time. Agora, vamos pensar aqui. O Flamengo venceu o Vasco por 2-1 no fim de semana na volta da semifinal. O Flamengo tinha vencido o Vasco por 1-0 na ida da semifinal. O Flamengo venceu na fase de classificação o Vasco por 2-0, um jogo que estava 1-0 até os 44 do segundo tempo. O Flamengo venceu o Botafogo por 1-0 na fase de classificação. O Flamengo empatou com o Fluminense 0-0. Quase todos esses jogos você vai olhar, o Fluminense menos, você vai olhar e o Flamengo foi claramente superior aos adversários. O Flamengo dominou, o Flamengo teve volume, o Flamengo jogou perto do campo adversário. Mas a dificuldade do Flamengo de transformar isso em gols, ela é grande. O que faz com que o Flamengo termine muitos jogos, por mais que ele tenha tido um domínio grande, pendurado numa diferença mínima de gol. Porque ele tem poucos jogadores, para mim, que você tenha a certeza ou a expectativa de que vão te entregar uma quantidade grande de gols na temporada. Por característica de elenco. Por isso que eu acho que se faz necessária a entrada do Luiz Araújo. Com o que ele tem feito nos últimos jogos, como ele tem sido decisivo, porque ele te entrega velocidade, ele te entrega drible e tem entregado gols. Não só gols de dentro da área, como o chute de fora também, Então eu acho que é um jogador que nesse momento me parece estar pedindo passagem, não, Graf? Pelo que o Mansur fala da característica do Bruno Henrique de fazer o falso 9, Uhum. Porque pelos lados, você tem o Luiz Araújo, você tem o Everton. Tem muitos jogadores Michael, que estão mais confortáveis pelo lado. Pelo lado, mas nessa questão do 9 mesmo, o Juninho é o 9. O Juninho, eu acho assim, a partir do momento que o Flamengo tiver o centroavante ali, o cara que vai jogar, ter uma sequência de jogos, a gente fala da volta do Pedro. O Pedro vai fazer muito gol no Flamengo, porque a bola passa muito ali. O Flamengo, ele tem muita posse de bola, mas não finaliza gol. Uhum. Ele não termina jogadas, aí acaba não terminando. Tem o cruzamento errado, a zaga intercepta e tal, mas tem essa dificuldade. Mas eu sou a favor. O Luiz Araújo também está vivendo um grande momento, um jogador de muita técnica, de drible. Ele marcou um gol domingo, sábado,
que ele pega a bola, passa por dois jogadores com facilidade. Ele já havia marcado assim contra o Maricá também. Ele entrega passe, ele entrega o aspecto tático. É um jogador que recompõe muito bem. Eu acho que ele sai na frente do Juninho por essa vaga do Bruno Henrique. Vamos dar uma olhada nos números, né, do clássico Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Eles disputaram finais recentes, né? As últimas 4 decisões de estaduais, com exceção do ano passado, né? De 2020 para cá, eles decidiram 4 dos últimos 5 campeonatos. Ano passado foi Flamengo e Nova Iguaçu. Mas olha só, tá assim, ó, em 2020... o Flamengo foi campeão em cima do Fluminense, venceu o primeiro jogo 2-1, o segundo 1-0, 2 vitórias do Flamengo. Em 2021, o Flamengo foi campeão de novo, empate por 1-1 no primeiro jogo, vitória do Flamengo no segundo 3-1, de novo o título do Flamengo. Em 2022, foi a vez do Fluminense ficar com o título, 2-0 Fluminense no primeiro jogo, 1-1 no segundo, Fluminense campeão. E depois, em 2023, uma vitória para cada lado. O Flamengo fez 2-0 na ida e o Fluminense de Fernando Diniz fez 4-1 na volta. Um jogo histórico, né? O torcedor do Fluminense saboreou demais essa vitória. Uma vitória muito boa do Fluminense. A questão do Fla-Flu, ela tem um tempero especial para essa temporada. A gente vive uma fase da temporada em que muitos jogos deixam aquela dúvida se o teste foi realmente bom. Eu acho que a questão do Fla-Flu é interessante porque eu acho que o Fluminense teve um crescimento, mas a sequência recente, o time que talvez o teste mais desafiador dele tenha sido o jogo com Caxias da Copa do Brasil. É evidente que o Flamengo sobe muito o nível desse teste e o Flamengo vai enfrentar o único time que bateu o Felipe Luiz no comando do Flamengo desde que ele assumiu e que no Campeonato Carioca fez o Flamengo ficar no 0-0 na fase de classificação. E se a gente pega desde 2019, que é o ano que marca esse período de muitas conquistas do Flamengo e que também marca esse descolamento econômico do Flamengo em relação aos rivais, o Fluminense é o time que claramente mais incomodou o Flamengo, inclusive em termos de retrospecto. E era o segundo clube do Rio mais bem sucedido esportivamente, até o Textor, o Botafogo, que tem a temporada incrível que teve no ano passado. Tem uns números, o Flamengo enfrentou desde 2019 24 vezes o Vasco. Ganhou 17, só perdeu 2. Teve 77,8% de aproveitamento. Contra o Botafogo, é mais ou menos parecido. Foram 74% de aproveitamento do Flamengo. Como teve muita final de estadual e ainda teve jogo de Copa do Brasil, Flamengo e Fluminense jogaram 36 vezes. 14 vitórias do Flamengo, 12 do Fluminense. O aproveitamento do Flamengo é de 48%, muito mais do Fluminense é de 42%. Mesmo nesse período pujante do Flamengo, os Fla-Flus sempre foram os jogos muito desafiadores de lado a lado. O Fluminense enfrentou, e não é que o Fluminense tenha tido uma forma de enfrentar, porque ele enfrentou o Flamengo com treinadores de perfis muito diferentes, de Abel Braga, de Marcão, de Odair, de Fernando Diniz, de Roger Machado. Isso é muito curioso. Então, tem um tempero aí. E são 2 títulos para cada um nessa sequência. É meio que o tira-teima, né? Agora, desses últimos anos aí. Pensando no time do Fluminense, para esse jogo contra o Flamengo, imagino, Grafa, que não há muito mistério, né? Não são muitas as dúvidas, imagino, que o Mano deva ter. A gente comentou aqui, né, Mansur, durante o troca do último domingo, né? Foi de ontem, né? Tem um time mais ou menos desenhado ali. Tem ali, né? A gente ficou com uma dúvida, talvez na lateral direita, entre Guga ou Samuel Xavier. O companheiro do Thiago Silva, porque se imagina que o Thiago vai iniciar, foi preparado para isso no último último 70 jogo. E tantos minutos que fez nesse último jogo contra o Volta Redonda. Acho que há a dúvida do companheiro, se vai o Ignácio ou Freitas ou Ignácio. Nas outras posições, eu acho que está tudo mais ou menos definido ali. Fuentes na lateral esquerda, Otávio Martinelli, Arias, Canóbio, na direita o Serna, Cano e Canóbio. Acho que não há muito o que mexer, né? Tem não. Acho que há o... Eu acho que na zaga joga o Ignácio, talvez, é a minha impressão também. Eu acho que vai o Ignácio, e aí a dúvida é o Guga. O Guga vem fazendo uma temporada melhor que o Samuel Xavier, né? Mas aí são 2 jogadores que entregam ali praticamente o mesmo estilo de jogo, muita força ofensiva pela direita. Assim, o Fluminense, até o próprio Flamengo também, não tem muita... só a dúvida do ataque agora do Bruno, acho que não vai mudar muito, acho que o Danilo talvez a lateral esquerda, né? A lateral esquerda, o Varela possa sair,
Mas o Fluminense não tem dúvida não, vai o que tem de melhor. Eu acho bastante equilibrado essa final. É verdade. Sucesso aí pra gente. Bom, vamos lá. Tinha um orçamento anterior feito pela gestão do Landim e o que essa gestão fez? Ela fez uma coisa que chama orçamento base zero. Ela pegou aquele orçamento e desconsiderou, e isso não é nenhuma coisa de achava que tinha... Simplesmente ela decidiu fazer tudo de novo, e o que eles chamam de orçamento base zero é tipo começar com todos os princípios do zero. Refazer todos os custos e todas as receitas para refazer tudo desde o início. E isso se faz em geral quando você tem uma troca de gestão e o objetivo em geral é cortar custos. O que eu falei com as pessoas, eles deram essa previsão que já foi, enfim, amplamente divulgada aí, tanto no UOL quanto em outros veículos, que é de 1,4 bilhão de reais aqui de receita depreciando, e é um valor, se você considerar o que estava previsto anteriormente no ciclo, né, quando o Flamengo fez ali de ciclo era 1,162, então eles estão com um orçamento de receita bem agressivo. E por quê? Porque o Flamengo está apostando que nesse ano já vai conseguir aumentar receitas. Uma das coisas, essa coisa de venda dos direitos internacionais via um novo modelo, mas tem outras ideias e ele está apostando que vai ter esse aumento, sim, de receita significativa. Então, já de início, projeta uma receita que seria maior do que a maior da história, né? Que foi aquela de 2023 de 1,370 bilhão. E aí, com isso, né, com a melhoria, digamos assim, não sei se dá para dizer melhoria, mas assim, com essa uma previsão de mais dinheiro, quando você teve um início apertado de ano, a gente já falou várias vezes disso, que o clube tinha pouco dinheiro em caixa, depois foi reconstituindo caixa e tal, com essa previsão, você teve um aumento ali da previsão do dinheiro para contratações, que agora vai ficar em 30 milhões de euros, né, sendo que lembrando que já foram gastos aí 5 milhões no Juninho. Antes a previsão era 20 milhões de euros, vai ter que fazer vendas para isso, todo mundo sabe que está quase previsto que o Wesley vai acabar sendo vendido no meio do ano, né? Mas a previsão é essa, então no meio do ano você vai ter algum investimento aí provavelmente maior do que teve nesse início de ano, que foi um dinheiro muito pequeno para o padrão do Flamengo, né? 5 milhões de euros no investimento numa janela é bem pouco, né? Um clube que costumava, mas no meio do ano vai ter esse crescimento, então você vai ter reposições, não sei se vai chegar a tempo do Mundial, porque tem a história do Jorginho, né, que tá para fechar, se vai ou não vai, e pode ter outros jogadores, se vai ser pro Mundial ou se vai ser pro restante da temporada, mas então essa previsão bem agressiva de receita, que o clube vai ter que tentar cumprir, né, já que previu, uma redução de custos significativa para geração de mais caixa e nesse meio termo você conseguir um dinheiro a mais para investimento, que aí para o meio do ano provavelmente vai sobrar aí 25 milhões de euros, né? Para você contratar, dá para achar as peças ali que estiverem faltando. Ô, Rodrigo, e esse recálculo aí não foi feito só nessa questão de investimento no elenco? Eu me lembro que ao final da Taça Guanabara o BAP divulgou esse recálculo também em relação ao estádio, né? Se eu não me engano, passou de 1,9 bi para 3 bi, né? Então teve esse recálculo também, né? Não, teve, mas o orçamento do estádio, nesse momento, é completamente separado, porque o Flamengo já não tinha, mesmo na época do Landim, não tinha uma previsão de grandes gastos com o estádio em 2025. E ainda agora que o projeto foi jogado para longuíssimo prazo, né? A gente ainda vai saber qual vai ser o prazo, então certamente não tem custo grande do estádio. Vai ter ali uma consultoria, alguma coisa nesse sentido, talvez já um início de descontaminação de alguma coisa, enfim, mas custo ainda pequeno, então nesse caso não tem impacto no orçamento do clube. As duas coisas estão sendo separadas nesse momento, né? Mais para frente, quando você tiver uma ideia exatamente quando você vai ter uma previsão de começar a obra, tiver todo o orçamento do estádio pronto, aí você vai saber quando que vai ser esse impacto. Nesse momento os dois orçamentos não se encontram tanto. Ô Renato, tendo aí em vista que vai ter dinheiro em caixa, com a análise que você faz do elenco atualmente, já dá para apontar ali onde o Flamengo pode atacar aí no mercado para se reforçar pro resto da temporada? Ou ainda está cedo para ter essa análise? Não, eu acho que um ponto fundamental, que o Flamengo já devia ter feito isso desde 2019, é ter um cara para revezar com o Arrascaeta, né? O Flamengo não tem um reserva do Arrascaeta. Pode jogar o Gerson? Pode, mas não é a mesma coisa. Pode jogar o De La Cruz? Pode, mas não é a mesma coisa. Então o Flamengo tinha que ter um jogador, e eu acho que continua tendo que ter esse jogador, sabe, que é armação. Um jogador que, por exemplo, poderia ter sido o Alan Patrick lá atrás, quando o Alan Patrick se ofereceu ao Flamengo por causa da guerra na Rússia. E o Flamengo simplesmente ignorou e ele foi parar
no Internacional, onde tem jogado muito bem. Eu acho que essa daí é a primeira posição. E claro, tem uma anterior agora, que é a lateral direito. Né? O Boto, que vem de ser scout, o Boto é, acima de tudo, um scouter, ele já deve ter escolhido pelo menos 2 opções de lateral direito para contratar na saída do Wesley, né? Porque não pode o Flamengo perder um cara que hoje em dia é importante dentro do time, importante dentro do esquema, que sabe que vai perder e não se preparar para contratar um jogador do mesmo nível dele. Ô, Renato, você acha que o Varela não segura essa bronca, não, como titular? Ele pode até ser titular do Flamengo, mas o Flamengo perde muito com a troca do Wesley pelo Varela. O Wesley, hoje em dia, é uma opção ofensiva importantíssima no time do Flamengo. O Varela é um jogador mais defensivo, um jogador, sabe, de marcação. Eu acho que botar o Varela de titular e puxar o garoto lá, que tem um garoto agora, que eu me esqueci o nome dele, que já até jogou recentemente. Daniel. O Daniel, exatamente. Enfraquece muito a posição. Enfraquece bastante a posição. Agora, o jogador... Pode falar, Rodrigo. Não, assim, o jogador que eu vi recentemente que tinha característica parecida com a do Wesley, ataca bem, esse lateral do Racing, né, que jogou contra o Botafogo, Martirena, né? Martirena. Esse tem uma característica, lembra um pouco o Wesley, digamos assim, da forma como ele ataca, quase como um ponta, enfim. Tem uma... Mas não sei se vão ser... O Flamengo já monitorou esse jogador, né? Já tentou contratá-lo lá no meio do ano passado. Informação que o próprio Martirena deu aí numa entrevista aí para a imprensa argentina. E, assim, tem a situação também de um 9, o Pedro volta no meio do ano. Sim, é verdade. A gente não sabe como é que vai voltar o Pedro também, porque é uma lesão muito grave. A gente pode lembrar até do Bruno Henrique, assim, o Bruno Henrique agora voltou a ser o Bruno Henrique que a gente conhece, mas demorou, porque geralmente essa lesão é grave, o cara vai readquirir a confiança ali na dividida e tudo mais, e o Juninho até agora não vingou, né? Você acha que ainda dá para esperar mais? Tem que ter mais paciência com o Juninho? Você acha que o Juninho ainda pode entregar mais ali, ou, Renato? Ou é melhor Pode. Não, por enquanto não é o caso de ir ao mercado. Foi ao mercado buscar um centroavante artilheiro e buscou o Juninho. Eu acho que é muito cedo, até porque ele jogou poucas partidas, se machucou e tudo. Agora, ele vai precisar jogar muito mais do que ele está jogando, né? Ele está brigando com a bola até agora. Então, tomara que o Boto tenha acertado, né? Seria muito ruim a primeira escolha do Boto ser errada, né? Então, vamos esperar. Mas sim, eu acho que primeiro tem que se dar mais jogo ao Juninho, e o Juninho vai ter esses jogos até o meio do ano, e aí vamos ver, se o Juninho se encaixar, ele até alivia o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, quando voltar, joga de ponta esquerda, que é a posição que ele gosta, entendeu? Ponta esquerda vindo para o meio. Agora, o Juninho precisa começar a botar a bola na rede, né? Ele botou muito pouco até agora. O Juninho, ele se colocou nessa situação a ponto de, agora, se ele estivesse indo bem, com esse desfalque do Bruno Henrique, ninguém ia ter dúvida que seria ele o substituto. Mas como ele ainda não entregou o que se espera, é bem capaz de que ele não seja a primeira opção. E, bom, se depender também da opinião popular aqui, mais de 1.000 votos, 1.063 votos, escolheram pelo Luiz Araújo, né? 68% dos votos preferem que o Luiz Araújo seja o substituto do Bruno Henrique. Isso acontecendo, o Plata ali vai exercer mais a função do Bruno Henrique ali, né? Com o Luiz Araújo jogando mais aberto. Mas, Braz, Luiz Araújo, quando chegou, o que ele era esculhambado pela torcida, né? Verdade. Então, é sempre bom lembrar dessas coisas. Inclusive por mim. Quando a gente fala dos jogadores que estão se ambientando, é sempre bom lembrar dos que começaram mal e hoje estão muito bem, né? Chegou a ser muita grife. Gente, o Cebolinha ficou mais de anos sem jogar nada. Quem recuperou o Cebolinha, e isso é um dos poucos méritos que eu dou a ele, foi o Tite. O Cebolinha não estava jogando nada quando veio do Benfica, passou mais de um ano. Passagem no ano anterior, Renato, mas foi... mais ou menos. O Vitor Pereira, ele teve uma boa... Ele estava jogando bem também. Olha, já se pensava que ele era o novo Luan. Bom, gente, a live vai se caminhando para o final. Queria agradecer a participação de vocês, do pessoal aí que participou das enquetes, mandou mensagem aqui no chat. O chat tá bombando, tem tricolor ali no chat também, aquela discussão ali sadia com os flamenguistas. Lembrando que a live do Flamengo é toda segunda-feira a partir das 16 horas, 16 às 17. Compartilhem aí, se inscrevam no canal. Bom, vocês querem deixar um palpite para o Fla-Flu de quarta-feira? Eu vou deixar um palpite duplo. Vou dar um palpite. Como nós não vamos ter live do Flamengo antes do segundo jogo, eu vou deixar logo um palpite duplo. 1-1 na quarta-feira, 2-0 Flamengo.
no sábado ou no domingo. E aí, Rodrigo? Palpitão. Assim, eu vou dizer que palpite é meio um chute. Às vezes as pessoas acreditam que o jornalista esportivo, por algum motivo, tem uma bola de cristal, né? Que o que a gente fala aqui tem algum... Que não adianta ter conhecimento de coisa nenhuma para ficar dando palpite. O futebol é uma coisa tão aleatória que muda completamente. Mas vamos lá, pela brincadeira. Eu acho que é 1-0 na quarta-feira e empata em 2-2 no domingo. Eu acho também que vai ser apertado. Eu acho que o primeiro jogo sai como empate, como o Renato falou, e na decisiva lá o Flamengo ganha bem. Chuta um 2-0 aí também. Vamos lá, aí vocês podem já depois pegar o recorte aí e zoar a gente se não der. Gente, muito obrigado. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Valeu. Beleza. 18 jogos, Flamengo 13. É isso aí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão começou a preparação para a partida contra o Fluminense. Agora, vamos ver o que vai acontecer nessa partida. O Bruno Henrique está lesionado, está fora dessa partida. E eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários qual é o seu palpite. Eu vou deixar meu palpite registrado aqui. Para mim, vai dar Flamengo 2-1 na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, tá bom? Grande abraço, um ótimo dia para todos vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.